Você tem um chamado. Fala aí pro seu irmão, você tem um chamado. Fala para ele, toda palavra que você recebe é um chamado. Amém? Chamado de Davi. A base dessa pregação de hoje é 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler do versículo 1 ao 13, ok? Versículo 1 ao 13. O Senhor disse a Samuel: até quando irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi de seus filhos, um dos seus filhos, para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Samuel, sendo enviado por Deus para ungir a Davi, ele está aqui preocupado com o chamado de Deus para que ele vá ungir Davi, porque Saul, se ficasse sabendo, o rei de Israel na época iria matá-lo. Aí Deus dá uma estratégia para Samuel. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Ou seja, você vai fazer o que eu pedi, mas você não vai só fazer o que eu pedi, você vai lá e vai fazer um sacrifício, vai lá e ofertar algo diante de mim. E aí, se alguém perguntar, você está indo para fazer um sacrifício, para fazer uma oferta a mim, né? Para que Samuel não ficasse com medo. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Por quê? Porque Eliabe era forte, era viçoso, né? Era um cara que aparentava ser um guerreiro de verdade. Samuel, quando olhou Eliabe, Samuel falou: nossa, é esse cara aí, esse cara é forte, esse cara tem o perfil de um guerreiro, de um rei, e é esse cara que eu vou ungir. Deus mandou eu vir para ungir esse cara aí. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Meu Deus. Diga aí, misericórdia. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o Senhor vê Fala para o seu irmão: não olha para minha aparência não, fala para ele. Fala: eu sou bonito assim. Fala: eu sou forte assim. Mas não é isso que Deus está vendo em mim. Fala para ele: Deus está vendo em mim meu coração. Fala para ele. Meu coração, fala para ele. Amém? Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele chegar. Enquanto
você não chegar, ninguém vai sentar para comer. Porque você tem um chamado. Quem tem um chamado aqui, diga glória a Deus. Você tem um chamado em nome de Jesus. Queridos, toda palavra de Deus é um chamado. E todo chamado é um chamado para a ação. Todo chamado nos empurra para uma ação. Glória a Deus, ontem nós fizemos um casamento. Cadê? Está aqui? Não, eu liberei. Não. Por que eu perguntei se você está aqui? Porque eles são tão crentes que eles queriam estar. Eu falei para eles assim, ó, e chamei testemunha. Falei para eles assim, ó, vocês casaram hoje, eu estou com testemunho aqui, todo mundo vendo. 1 ano, pelo menos, vocês sem estar nos trabalhos da igreja, não vai deixar de ouvir nos cultos. Mas 1 ano para vocês, né, ajustar, tirar o atraso, dar uma resolvida no negócio. Falei, 1 ano para vocês se alinharem, tá bom? Nossa, 1 ano, pastor. 6 meses tá bom. Falei, você tá com pouca fé. Mas é legal porque quando nós casamos, eu e a pastora, o nosso pastor falou a mesma coisa. O apóstolo falou a mesma coisa para nós. Tirem 1 ano para vocês, né? Mas no outro dia a gente já estava na igreja. Glória a Deus. Foi bom. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos a gente foi passear. 1 década. Mas estava daí, né? É que eu não tinha costume de tirar férias, não. Todo chamado. Todo chamado te leva para uma. Sozinho aqui, meu Deus. Todo chamado leva para uma ação. Toda palavra é um chamado para nós. E todo chamado para nós nos empurra para uma ação. Não tem como eu receber um chamado e ficar parado. Davi recebeu uma palavra ali. Recebeu uma unção ali. Ele foi ungido a rei. Diante dos irmãos, que nós acabamos de ler aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Essa palavra não foi apenas uma promessa para Davi. Não era só uma promessa. É um chamado que estava empurrando ele. Olha, você vai ser rei. Você vai ter uma vida de ação. Você precisa se movimentar, porque Deus está te chamando. E qual que é o problema de muitos de nós? O problema é que ainda a gente só está ouvindo a palavra, a gente não se move nela. Nós ouvimos a palavra, mas não se movemos nessa palavra. Nós não agimos nessa palavra. Somente ouvir a palavra não resolve ou não nos coloca naquilo que Deus pediu ou prometeu ou chamou você. Ouvir é uma coisa, mas ouvir e caminhar nessa palavra é outra coisa. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Então as pessoas recebem palavra profética, as pessoas já receberam palavras proféticas, já ouviram pregações, já sabem do chamado, mas ainda elas estão paradas. Parada na unção, não caminha na missão. Sabe, tem uma missão maior, mas ela não caminha, ela não consegue caminhar. A palavra que você recebe não é para você guardar, não é para massagear o seu ego, é para você viver essa palavra. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. A palavra que nós recebemos é para vivermos, é para vivermos nesse chamado. Esse chamado que nós recebemos é para vivermos nele. Então olha agora que interessante que muitos pastores e pregadores, e a gente repete muito isso. As batalhas de Davi não era treinamento de Davi. Já parou para pensar isso? As batalhas de Davi, a gente fala que Davi matou o urso, matou o leão, matou o gigante, e a gente fala assim, Deus estava treinando Davi. E a gente acha que era um treinamento de Davi ali, enquanto ele estava nas ovelhas, cuidando das ovelhas. Ah, Deus estava treinando.
Se a gente pensar dessa forma, que Deus estava treinando Davi, enquanto Davi estava lá nas malhadas, enquanto Davi estava matando o urso, estava matando o leão, pega isso aqui comigo que é poderoso. Quando nós entendemos que era um treinamento, qualquer pessoa poderia fazer o que Davi estava fazendo. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Qualquer homem que treinasse lá ovelha, qualquer homem que treinasse a matar um urso, qualquer homem que treinasse matar um leão, qualquer homem que treinasse matar gigante, talvez iria matar gigante, porque é um treinamento. Se nós pensarmos que é um treinamento, mas não era um treinamento, era um chamado para Davi, e por causa desse chamado é que Davi matou o urso, é por causa desse chamado que Davi matou o leão, é por causa desse chamado que Davi matou o gigante, é por causa desse chamado que Davi foi rei. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? As pessoas vão olhar para você e vai falar assim: mas ele não vai conseguir fazer isso, como ele está fazendo tal coisa, como ele consegue viver o que ele está vivendo. Não é pelo treinamento, não é pelo treinamento que o homem te deu, não é experiência de vida. Você vai responder: é um chamado de Deus na minha vida. Tem alguém aqui comigo em nome de Jesus? É um chamado. Não é treinamento, mas é chamado. Se é treinamento, você pode virar um treinador de pessoas. E qualquer pessoa pode fazer. Mas não. Eu tenho um chamado. Jamais vou. Não é. As pessoas às vezes querem imitar o que você vai viver ou o que você está vivendo. Não tem a ver com treinamento, não tem a ver com conhecimento humano, não tem a ver com experiência ou maturidade, tem a ver com o chamado de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, nós entendemos que nós temos um chamado. Nós andamos nessa palavra, nós vivemos nessa palavra, e nós olhamos o mar à nossa frente, mas como eu tenho um chamado, eu olho para o mar, eu não sei como eu vou passar, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei se eu vou passar pelo mar nadando, eu não sei se eu vou passar pelo mar andando por cima dele, eu não sei se Deus vai abrir o mar, eu sei que eu vou passar, porque há um chamado na minha vida. Onde estão aqueles que foram chamados aqui? Quem aqui foi chamado pelo Senhor? Celebre em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e fala: não é treinamento não. Fala para ele aí: não é maturidade não. Fala para ele: não é tempo de cristão não. Fala para ele: é um chamado. Fala para ele: eu tenho um chamado. Chamado de Deus. Você não está em um ensaio. Você não está ensaiando. É um chamado de Deus. É um chamado para a sua vida. Você já está em chamado. Cada luta que você enfrenta já carrega autoridade profética. Sabe por quê? Porque você tem um chamado. Você tem um chamado, querido. Há um chamado de Deus sobre a sua vida. Chamado sabe para quê? Para governar. Você tem um chamado para governar? Você tem um chamado para reinar? Sim ou não? Você tem um chamado para ser embaixador de Cristo. Nós fomos chamados pelo Senhor para governar sobre todas as coisas. Às vezes a gente olha para Davi e fala: nossa, Davi foi rei. Querido, Deus nos deu autoridade para governar sobre todas as coisas. No céu, debaixo do céu, na água. Sim ou não? Lá em Gênesis, o poder para governar sobre todas as coisas o Senhor nos deu. Esse chamado, sim ou não? Você foi chamado. O chamado, tem gente que acha que é o futuro. O futuro não existe, querido. O
futuro ainda vai acontecer. O chamado é agora. O chamado é hoje. O chamado é o presente em movimento. O chamado que você tem é o hoje, você em movimento. Não é no futuro, é hoje. Deus te chamou hoje, não é para amanhã. Vai acontecer. Quando acontecer isso, então eu vou saber do meu chamado. Quando acontecer aquilo, então eu vou saber do meu chamado. Não! O Senhor morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás. Rasgou o véu e te deu passagem para entrar no Santo dos Santos. E tudo quanto pedirem em meu nome vos será concedido. Dá para entender isso, sim ou não? Chamado, eu estou em movimento. Há um chamado na minha e na sua vida. Então veja bem, todos nós somos chamados. Todos nós. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para reinar. E a Bíblia ela afirma: se perseveramos com Ele, reinamos. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Ou seja, o Senhor te chamou para reinar. Só que tem gente que ainda não entendeu isso. Está se dobrando diante das situações que estão acontecendo, que não entendeu o chamado ainda na vida dele. Está se dobrando diante de problema. Você foi destinado a governar. Mas existe uma mentalidade pobre, uma mentalidade que aprisiona as pessoas. E isso aprisiona tanto que acha que prosperidade é pecado. Quando se fala de dinheiro na igreja, a pessoa se incomoda. Quando se fala de prosperidade e riqueza, só fala de dinheiro. Só fala não sei o quê. A pessoa se incomoda. Por que se incomoda? Porque tem uma mentalidade empobrecida. E é isso que o diabo quer. Ele quer que você coloque, seja religioso. Querido, riqueza quem fez foi Deus. Quem que é o dono do ouro e da prata aqui em nome de Jesus? Quem que é o dono do ouro e da prata aqui em nome de Jesus? Muitos olham para quem é próspero e aí ele diz assim: tem dinheiro porque roubou. Tem dinheiro porque está fazendo algo errado. Tem algo errado aí. Tem dinheiro, hein? Tá lavando dinheiro. É lavagem de dinheiro. Fulano aí tá lavando dinheiro. Fulano aí tá não sei o quê. Sabe o que isso revela? Revela inveja. Revela incredulidade. Que não consegue acessar aquilo que Deus já entregou nas mãos. Não tem mentalidade de governo. Não sabe que Deus te chamou para reinar com Ele. Deus é rei sobre tudo. Se você permanece nele, você reina junto com Ele. Gênesis capítulo 22, versículo 14. A mentalidade do reino não é escassez, é abundância. Eu vou repetir. A mentalidade do reino não é escassez. A mentalidade do reino é abundância. O nosso Deus é Jeová Jireh. Sabe o que significa Jeová Jireh? Deus provedor. Deus provedor, dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2, versículo 8. Um dos assuntos que mais a Bíblia fala é sobre dinheiro. Se você tem problema com dinheiro, é por isso que você não tem. Se você parar de ter problema com dinheiro, você vai ter dinheiro. Porque o dinheiro não tem que estar no nosso coração, ok? O dinheiro pode estar no nosso bolso, não no coração. No coração o único que pode estar é Deus. Eu parei de ter problema com dinheiro porque a gente fica, com aquela religiosidade. Não, dinheiro é um Deus. Não, a raiz de todo mal, não, a raiz de todo mal é o dinheiro de quem coloca o dinheiro no coração. O dinheiro no bolso é bênção para financiar a missão do Senhor, o Evangelho, para que chegue cada vez mais longe. Quem está entendendo aqui, em nome de Jesus? Essa mentalidade de escassez é do inferno.
É do diabo na sua vida. Ah, vai acabar. Ah, não sei o que. Ah, não tem. Não vai ter água. Ah, não vai ter não sei o que. Os recursos são infinitos. Quando você se lembra e se olha para o Criador de todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é o Criador e Ele pode fazer abundantemente mais. Em nome de Jesus, quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Quem tem olhos maus nunca celebra a vitória do irmão. Nunca vai conseguir. Mas quem entende o chamado sabe que a abundância é herança. Herança de filho. Quem é filho de Deus aqui? A abundância é herança. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A abundância na sua vida em todas as áreas. Não estou falando só de dinheiro aqui não. Estou falando em todas as áreas. A abundância de Deus na sua vida porque você é filho. É filho em nome de Jesus. Prosperidade. Celebre isso. Nós somos chamados para governar com autoridade espiritual. Isaías capítulo 61, do 1 ao 2. Declara assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. O Senhor derramou sobre você o Espírito dele. Essa palavra se cumpre em Cristo, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz assim, põe 18 e 19 para mim. E agora continue em nós como igreja. Essa palavra se cumpre em nós como igreja. Põe Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. 19. E proclamar o ano do favor do Senhor. Em outras traduções, o ano aceitável do Senhor. Deus nos ungiu, nós como igreja. Em Lucas está se repetindo essa palavra, se cumprindo em nós. O Espírito do Senhor está sobre nós, para que nós venhamos avançar com autoridade, chamados a governar com autoridade. Autoridade de Deus. Autoridade de Deus, que a gente continue avançando. Uma palavra, fomos chamados para destravar destinos, somos chamados para, em atividade, em ação, proclamar liberdade, restaurar a visão das pessoas. Por que nós estamos vivendo uma crise política, sabe, terrível? Porque nós nos calamos, nós não governamos onde nós deveríamos governar. Nós nos excusamos achando que, não, nós somos santos, não podemos nos envolver, temos que ficar de fora. Aí, onde o bem se cala, o mal impera. Por causa de falta de entendimento, nós deixamos o inimigo governar aquilo que nós deveríamos estar governando. Agora a gente tem que sair que nem louco atrás, correr para ganhar o tempo que nós perdemos por falta de fazer o que a gente deveria ter feito. Agora a gente tem que acelerar para ficar tentando não deixar eles fecharem as igrejas. Agora a gente tem que acelerar, correr atrás, para não deixar eles fazerem nem leis para nos calar e não poder dizer que homem é homem, mulher é mulher. Sabe por que o nosso presidente teve um pedido de prisão, que ele não pôde estar aqui no Brasil, não nessa última, na primeira Global de 2021? Nosso presidente André Valadão, o pastor sênior global, o André Valadão, ele não pôde vir para o Brasil, porque ele teve um pedido de prisão decretada. Ele fez a Global pelo telão na época. Sabe por quê? Obrigado, querido. Sabe por quê que pediram a prisão dele? Porque ele falou assim: homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher.
Dá para entender isso? Isso é princípio bíblico. Aliás, além de princípio bíblico, isso que é muito mais importante para nós, espiritual, isso é importante para nós. Cientificamente não tem como mudar. Você pode mudar a externa, mas interna você continua sendo homem. Você continua sendo mulher, não adianta. Não vai mudar o gene, não vai mudar a essência, não vai mudar a essência. Não tem como mudar a essência. É um rapaz que chegou para mim aqui na igreja. Ele disse para mim assim: mas as pessoas não respeitam quem eu sou. Fala, com perdão da palavra, você me dá licença, eu posso te falar algo? Pode. Quem não respeita quem você é você mesmo. Você que não respeita quem você é. Você nasceu o quê? Não, mas veja bem. Eu falei, não veja bem nada. Você falou que eu podia falar, agora eu vou falar. Você nasceu o quê? Fala para mim o quê? O que você nasceu? Eu nasci homem. Eu falei, então quem não está respeitando aquilo que você é? É você que não respeita. Você nasceu homem, você está querendo ser o quê? Jacaré? Não. Agora eu me sinto cobra, eu sou cobra. Vamos orar pela sua vida. Deixa eu voltar para a palavra. Eu começo a falar demais. Ou seja, nós fomos chamados para governar e reinar. Quando nós entendemos o nosso chamado, entendemos que Deus nos deu autoridade para governar e reinar, nós destravamos destinos como esse que eu estava falando aqui agora. Nós proclamamos liberdade, nós restauramos a visão da sociedade, nós curamos os feridos, nós curamos aqueles que estão magoados, nós anunciamos o favor do Senhor, e famílias são restauradas, escolas inteiras se dobram diante de Deus, pessoas são curadas no seu âmago, no seu emocional, pessoas são tratadas, pessoas se tornam prósperas no Senhor. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Em nome de Jesus, onde estão os chamados do Senhor? Em nome de Jesus. O chamado não é pessoal. Eu tenho um chamado. Não, eu não me envolvo porque eu tenho um chamado pessoal, só eu. Não, filho. O seu chamado sempre é coletivo. Tem alguém entendendo aqui ou não? O chamado é coletivo. Deus levanta embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Homens e mulheres para o governo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Se puder colocar aí para mim. Ou eu pego aqui se for mais rápido. 2 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus fez seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ou seja, nós fomos chamados para libertar os cativos. Sim ou não? Você é um embaixador. Tem um embaixador do seu lado aí. Aí você não dá glória a Deus porque você nem acredita. Você não acredita, tá vendo? Você olha para o lado e você fala, esse pãozão aqui do meu lado, esse boca murcha aqui do meu lado, esse boca fedida aqui do meu lado, esse boca fedida aí do seu lado, ele é embaixador, ele é eleito, sacerdócio real, povo adquirido. Se você acreditasse nisso,
Em nome de Jesus. Tem alguém que acredita nisso aqui? Você é embaixador do reino de Deus. Há um chamado de Deus sobre a sua vida. Há um governo de Deus sobre você. Sobre você um reinado. Deus te chamou para reinar com Ele. Em nome de Jesus, pega essa palavra, avance. Deus quer te usar para curar essa nação. Em nome de Jesus. Celebre ao Senhor, igreja. Sua unção não é só para você brilhar, é para você libertar as pessoas. Você foi chamado para prosperar e transformar realidades. Chamado de Deus nunca nos coloca na posição de mendigos. Nunca nos coloca na posição de mendigos espirituais ou emocionais. Não é mendigância, sabe? Espiritual, emocional. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13 diz assim: o Senhor te colocará por cabeça, nunca por cauda. Você sempre estará por cima, nunca por baixo. Dá para entender isso aqui, sim ou não? O Senhor te coloca como cabeça, não é um mendigo espiritual. Senhor, um pouquinho de unção para mim. Se eu tivesse só um pouquinho de unção. Mas sabe o que é? É que eu sou o menor da minha casa. Sabe o que é? Eu não tive estudo. Você não sabe de onde eu vim, sabe? Você não sabe, da quebrada. Não tive oportunidade. Tadinho. Que isso, varão? Que isso, varona? Varona. Varona é uma vara grande. É uma varona. Varona. Que isso, varoa? Que isso, varão? Sai desse corpo que não te pertence. Em nome de Jesus. Eu acabei de falar aqui, eu vou falar de novo. Quero ver se alguém pegou em nome de Jesus. Você é embaixador do reino de Deus. Você é sacerdócio real. Você é povo santo adquirido. Meu Deus do céu, tem alguém comigo aqui? Você não foi chamado, você foi chamado. O Senhor te coloca como cabeça, não por cauda. Você sempre estará por cima, nunca por baixo. Sabe por quê? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, um dia resolveu morar no seu interior. Você é templo do Espírito Santo. Há algo sobrenatural sobre a sua vida. Em nome de Jesus, há uma unção. Nós não somos mendigos espirituais, querendo uma canequinha, sabe? Uma esmolinha. Não. Eu queria abrir um parênteses aqui. Posso falar ou não? É que eu lembrei de uma coisa aqui. Melhor não falar, né? Melhor não falar. Pode falar. Vocês querem que eu fale? Para de fazer o seu marido mendigar por sexo com você. Para de fazer a sua esposa mendigar por sexo. O cara fica que nem um mendigo, um cachorro vira-lata, nervoso, apavorado, que a mulher não o satisfaz. Vocês falaram que podia falar. A culpa é de vocês. Os homens estão vibrando aqui. Só que eu vou falar com vocês, espera aí. Não faça isso. Mulher, se prepare. Se abra sua mente. Esteja com seu marido. Não deixa ele se tornar um mendigo, empurrando ele para outras coisas. Esteja com ele.
E marido, toma banho. Escova o dente. Dá uma ajudinha também. Passa um perfume. Dá uma ajeitada. Não chega tudo, né? Já dá um toque. Chega em casa do trabalho e fala, viu, vou tomar banho, viu? Toma aquele banhão. Toma aquele banhão. Pergunta, se comunica. Nós vamos falar muito sobre isso no encontro. Amém, queridos? Só que eu não podia deixar de falar porque, sabe, o Espírito Santo está tocando aqui. Fala para o seu irmão, você foi chamado para emprestar, não para tomar emprestado. Fala para ele, você foi chamado para emprestar, não para tomar emprestado. Os humilhados serão exaltados. Os fiéis no pouco serão colocados sobre o muito. Em nome de Jesus. Chega de viver pedindo favor espiritual ou emocional. Chega de viver. O chamado é para você andar com autoridade, ser canal de provisão e resposta. Pastor, mas a minha realidade é outra. Eu não estou falando para você de realidade, estou falando para você de fé. Nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Não importa o que está acontecendo, eu tenho um chamado. E se eu tenho um chamado, Deus garante a provisão. Deus abre a porta, Ele abre o mar, Ele garante, porque Ele é um Deus provedor. Se eu fosse você, eu estava de pé agora, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome dEle. Vem comigo, Ita. Em nome de Jesus, Ele tem te dado autoridade. Quem foi ungido não vive com a caneca na mão pedindo esmola. Sabe, até queria. Vocês já viram eu pedindo esmola aqui na igreja? Alguém já viu? Pedindo esmola aqui? Gente, em nome de Jesus, sabe, não vai dar certo. Se você não me ajudar, você precisa me ajudar. Não, nós ensinamos princípios de Deus aqui, porque aqui eu vejo que tem governadores, governadoras, reis e rainhas, sim ou não, igreja? Que são prósperos e entendem a prosperidade do reino de Deus. Eu creio numa igreja que não vai ficar pedindo favor para ninguém. Uma igreja que vai emprestar ao invés de tomar emprestado. Aliás, se alguém te pedir qualquer tipo de dinheiro, não empreste e depois venha chorar para mim, hein? Não empreste e depois venha chorar. Eu tenho dito aqui, pessoas me pedem dinheiro. O que eu entreguei, eu não cobro. Eu dou. Se você não pode dar, não empreste. Pega essa chave aqui, em nome de Jesus. Vamos sanar mais algum problema aqui. Aliás, fica pedindo dinheiro para os irmãos na igreja não. Venha perguntar sobre solução. Venha pedir oração. Venha entendimento. Procure o seu pastor, a sua pastora. Está com dificuldade financeira? Procura a gente. Vai orar pela sua vida. Vai te dar direção. Deus vai abrir uma porta, vai romper na sua vida, porque eu creio que Deus vai te dar para você dar emprestado e não tomar emprestado. Você vai ter para dar, você vai ter para derramar sobre a vida das pessoas, você vai ter para entregar em nome de Jesus. Deus vai fazer abundar a graça dele sobre a sua vida. Se alguém acredita nisso aqui, glorifica o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Vive de mão estendida, não para pedir, mas para abençoar. Você e eu vamos continuar vivendo de mão estendida, não para pedir, mas para abençoar. Para abençoar. Em nome de Jesus, chamados para perseverar até o fim. Quem quer perseverar até o fim aqui?
O chamado, você precisa entender que não é uma corrida curta. Chamado é uma maratona. Repita comigo, chamado é uma maratona até a volta de Cristo. Não é uma corridinha, batizei, não. Agora eu estou servindo, acabou, não. Agora eu sou líder, acabou, não. Agora, não, querido, é uma maratona. Não é 1 quilômetro, não é 5 quilômetros, não é 15 quilômetros, não é 20 quilômetros, não é 50 quilômetros, é uma maratona que não acaba. Até Jesus voltar, essa maratona não acaba. Você está vivendo o seu chamado. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Nós não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha o que a palavra diz, põe na tela para mim. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos, ou seja, você está numa maratona. Eu tenho um chamado. Tá doendo minha canela, vai com canela doendo. Batata da perna. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Tá dando câimbra. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Minha barriga está doendo, eu estou com dor de cabeça. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo próprio, no tempo oportuno, no tempo certo, colheremos aquilo que o Senhor prometeu. Se não desistirmos, em nome de Jesus. Davi não desistiu do campo, ou no campo. Ele não desistiu diante de Golias, não desistiu diante da rejeição dos irmãos e do pai querer super proteger ele. Quem tem chamado não para no meio da estrada. Quem tem chamado não negocia a unção, não muda os seus valores. Quem tem chamado não se entrega ao cansaço. Quem tem chamado não se entrega a um partido, não se pega a uma ideologia. Eu já falei aqui, eu vou repetir, porque eu sei que tem petistas no nosso meio. Não tenho nada contra a sua vida, nada. Eu respeito você, sem problema nenhum. Mas quem tem chamado não se aliancia com quem é profano. Quem tem chamado não faz aliança com quem é mentiroso, dissimulado, com quem tira a vida de pessoas no útero. Quem tem chamado não se aliancia com quem anda fora de princípios da palavra de Deus. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Chamado não é um evento. O chamado é uma vida inteira de integridade. Não é um evento, não é um momento, é uma vida inteira de fidelidade a Deus. Esse é o chamado. Ele te chamou para viver uma vida inteira de fidelidade. Davi não mostra que o chamado começa com uma palavra, mas não termina nela. Davi nos mostra que o chamado começa com uma palavra, corrigindo, mas não termina nela. Ela precisa ser vivida. Nós precisamos viver nela. Não é uma palavra. Você chamou, agora eu preciso viver essa palavra. Não é só uma promessa, é uma missão. Eu tenho uma missão de vida. E a missão de vida sobrepõe o meu trabalho, sobrepõe os meus desejos, sobrepõe as minhas vontades, sobrepõe. Estou dizendo que não é para trabalhar, não é isso. Tem gente aí que vai falar: então o pastor falou que não é para trabalhar. Tem nada a ver com isso. Estou falando que não tem que sobrepor a missão.
Não é só futuro chamado. Ai, sabe, quando o pastor me vê, quando eu tiver oportunidade. Não, filho. O chamado é agora, é o presente, é o que você tem na mão. Sabe, me encanta muito as pessoas falar: ah, pastor, sabe o que é? É que eu tenho um chamado. Eu falei, então, eu estou indo para tal lugar. Eu falei, mas você nunca cumpriu o chamado aqui? Você já está indo para outro lugar para cumprir o chamado lá, sem cumprir o chamado aqui? Uma coisa é uma pessoa frutífera, uma pessoa que é obediente, uma pessoa que está envolvida, vivendo o chamado de Deus, chegar para nós e falar assim: pastor, eu tenho um chamado em tal lugar. Paulo, é verdade, eu vejo isso em você. Você frutifica aqui, você é voz aqui, você é próspero aqui, você está multiplicando aqui. Vai, meu irmão, eu te abençoo para ir. Agora, quem não, sabe, não viu isso ainda, você não vê isso não, ainda vem pedir, vem falar aqui. Vou mudar de assunto. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Não é sobre você. Fala para o seu irmão aí, não é sobre você. É sobre governar, é sobre prosperar, mas é para libertar os outros, para o nome do Senhor ser glorificado. Não é sobre nós, é sobre Cristo na nossa vida, é sobre Jesus. O chamado que você recebeu não é apenas para você, é o coletivo, é para você fluir, para você derramar. É sobre o que você deve começar a fazer hoje. O chamado é para você começar hoje. Não espere o trono do rei, sentar no trono do rei para começar a agir. Não espere um título para começar a agir. Comece a governar desde o campo. Não espere título. Aliás, o título é só uma identificação da unção já derramada anteriormente por causa do chamado. Tem alguém entendendo isso aqui, sim ou não? Sabe, eu tenho um chamado de pastor. Quantas pessoas você está pastoreando? Quantas pessoas Deus está colocando para você cuidar? Quantas pessoas você está fluindo? O chamado é agora, não é quando. É agora, é já. É já. Deus está te chamando. Deus tem um chamado. Eu tenho um chamado de evangelista, mas não evangeliza nem a casa. Querido, você tem um chamado. Só que talvez você está achando que esse chamado vai acontecer ainda. Não. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que o seu chamado já foi lá atrás. É agora o seu chamado. Para você viver o seu chamado agora. É agora o chamado. Deus tem um chamado para a sua vida. Davi não estava sendo treinado. Davi tinha um chamado. E por causa do chamado de Davi, então ele governou. Deus te chamou para governar. Deus te chamou para viver o sobrenatural com Ele. E você vai viver isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas pessoas aqui entendem que tem um chamado? Quantas pessoas aqui que entendem que tem um chamado em nome de Jesus? Levante a sua mão e comece a declarar: Pai, obrigado. Obrigado por me chamar. Eu quero viver esse chamado. Eu quero viver, Senhor, essa promessa na minha vida. Essa unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Eu quero agir